te abençoe a todos os ouvintes dessa palavra. Aqui que nos cumprimenta, teu amigo e irmão, pastor Ramiro, da cidade de Eusébio, aqui no bairro de Cuaçu, na altura do número 1. Amém, irmãos? Estamos em missão no sertão, na cidade de Fortaleza, também estamos aqui no bairro Cuaçu, irmão, Cuaçu. Que Deus venha te abençoar em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19 e o verso 6. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, é por isso que tem momentos na nossa vida que Deus usa profeta, Deus usa pessoas para falar conosco. Mas tem momento, irmão, que Deus, Ele quer falar conosco para nós ter certeza daquilo que Deus nos chamou, daquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida. Amém? Amém. E diz assim a palavra de Deus: e olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou, e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo a caminhada. Queridos amados irmãos, o que me chama a atenção nessa palavra é que Elias não era um homem qualquer. Elias não era apenas um obreiro, né? Como eu sempre falo, não era aquele obreiro fraquinho, aquele que muitas vezes na hora da luta fica murmurando, muitas vezes, sei o quê, é que mamãe não me ajuda, pastor não me ajuda. Irmão, você vê que Elias era profeta. Sabe o que significa profeta? É mensageiro. Por isso que a Bíblia diz, irmão, que quando Deus separa Samuel, a Bíblia diz que Samuel, ele é separado. Samuel, ele tem intimidade. Você vê, irmão, que não era Eli que era sacerdote, mas ele era sacerdote fisicamente, mas ele tinha perdido o sacerdócio espiritual. Ele tinha perdido aquele que é o sumo sacerdote. Você vê, irmão, que Elias ele tinha a presença de Deus. Você vê que Elias era diferente, irmão. E muitas vezes sabemos, irmão, por nós ser diferente, por nós falar diferente, de nós ser eloquente, de nós ter um guarajá diferente na forma de se expressar, na forma de conversar, muitas pessoas se sentem revoltadas. Que o que nós temos mais hoje, irmão, é pessoas revoltadas, pessoas iradas, irmão. Porque tem pessoas, irmão, que querem ser usadas por Deus, mas não se esforçam para ser usadas por Deus. Tem pessoas que querem ser profeta, irmão, mas não querem se esforçar como o profeta se esforçou. Você vê, irmão, que Elias não era um qualquer. Elias não era qualquer obreirinho. Elias não era qualquer profeta, um profeta de pé de chinela, aquele que eu vi, irmão. Elias passou por tantas situações, irmão, que ele passou por situações difíceis, que ele não deixou se levar pelos momentos. Elias não se deixou, irmão, se levar pelos momentos. Mas o que me chama a atenção, irmão, que há momento que nós temos que estar no deserto. Há momento na nossa vida, irmão, que nós temos que estar no deserto só entre eu e Deus. Há momento que você tem que estar no deserto só você e Deus. Porque muitas vezes, irmão, nós queremos que Deus faça algo na marra, e não é assim que Deus trabalha. Deus trabalha no jeito dele. Você vê, irmão, que Elias faz muitos milagres. A Bíblia diz que ele faz multiplicar o azeite. A Bíblia diz que multiplicou a farinha, irmão. A Bíblia diz que não deixou faltar. A Bíblia diz que aquela mulher, que quando ele vai naquela cidade aonde Deus mandou ele, você vê que Elias não foi pela vontade dele. Elias foi, irmão, por aquilo que Deus tinha falado. E a Bíblia vai dizer, irmão, que Elias, ele faz milagre. A Bíblia diz que aquela mulher prediz, aquela mulher ela fala. Tem momento na nossa vida que nós prediz o que é para a nossa vida, e muitas vezes o que nós prediz para a nossa vida não é o que Deus tem para nós, não é aquilo que Deus tem preparado para a minha vida e para a tua vida. Sabe por quê? Porque há momento que nós só olhamos para a luta, só olhamos para o momento, e o nosso momento não é o momento de Deus. Isaías capítulo 55 e o versos 8, o nosso pensamento não é o pensamento de Deus. Isaías estava dizendo: ei, o nosso momento não é o momento de Deus, mas o momento da nossa luta, da nossa tribulação, é o momento que Deus vai manifestar
de Deus manifestar, irmão. Tem hora que dá vontade até de chorar, porque tem muitas pessoas, irmão, que dizem assim, que Deus ele vai fazer grandes coisas, é isso que Deus só é para aqueles que têm a prosperidade. Não é assim, irmão. O nosso Deus, irmão, é o Deus que Ele coloca nós na luta, Ele coloca nós na peleja, Ele coloca nós no sofrimento, para Ele manifestar. Você vê, irmão, que o que Deus manifestou na necessidade de Elias. Onde Elias estava? Elias estava no deserto. Tem pessoas, irmão, que querem a bênção de Deus, mas não querem passar por luta. Isso é revoltante, irmão. Isso é revoltante. Que tem pessoas que querem a bênção, mas não querem passar luta. Irmão, eu me lembro que uma vez eu recebi uma bênção. Aí o irmão disse, eu queria tanto essa bênção. Eu disse, eu passo para você, eu te dou a bênção. Tinha pessoas, irmão, que queria a bênção financeira, queria a bênção espiritual, mas não queria, irmão, a bênção celestial. Irmão, tem pessoas, irmão, que ele quer a bênção, mas ele não quer o que possa fazer a bênção ser gerada. O que é, irmão, que fez gerar a bênção? A luta, irmão. Como que você vai ter cura se não tem enfermidade? Glória a Deus. Irmão, para Jesus ressuscitar alguém, tinha que ter alguém morto. Aleluia. Irmão, para ressuscitar alguém, tem que ter um corpo. Glória a Deus. Ei, para ter, queridos amados irmãos, para ter a super, para ter a providência de Deus, tem que ter alguém que esteja na luta, que esteja passando por necessidade. Mas infelizmente, irmão, ninguém quer ouvir isso. Verdade. Ninguém quer ouvir. É isso, irmão, que muitas vezes eu fico assim, eu fico tendo, me ira, porque tem muita pessoa que quer a bênção. E eu falei para esse irmão, eu te dou a bênção, porque tem muitos, irmão, que querem ter o que você tem, mas não querem passar o que você passa. Tem muitas pessoas que querem o ministério da palavra que você tem, mas não querem passar o que você passou. Eu peguei e falei para esse irmão, eu te dou, eu oro, eu jejuo, eu vou para o monte, eu fico 3 dias de oração e jejum, para Deus dar o meu ministério para você. Mas vai acontecer o que aconteceu comigo, porque muitos querem a bênção, mas não querem a luta para chegar na bênção. Toda bênção tem um processo. E eu falei, irmão, você vai receber meu ministério, você vai receber o que eu ganhei financeiramente, fisicamente, mas você vai perder 28 pessoas dentro de um mês e 15 dias, você vai ser caluniado, vão dar resto de comida para você, mas infelizmente ninguém quer passar por isso. É por isso que nós temos, irmão, um evangelho mendigo, um evangelho, irmão, de migagem, de migalache. Nós vivíamos um evangelho de migalha, irmão, porque a maior prosperidade não é na terra, mas é no céu. Você vê, irmão, que Elias não era qualquer obreiro, Elias não era qualquer um profetinha, ele era profeta de Deus. É por isso, queridos amados irmãos, em Tiago capítulo 5, verso 17, e eis que Elias era homem sujeito a mesmas paixões, os mesmos desejos. Eis que ele orou e fechou o céu, não teve chuva e nem orvalho caiu sobre a terra entre 3 meses e 6 meses. E a Bíblia diz, eis que Elias também orou e caiu chuva. Você está vendo, irmão? Elias não era qualquer um, irmão. Imagina dizer assim, no Ceará não vai cair chuva. E não cai. Imagina se Jesus dizer assim, vai cair chuva, vai cair. Irmão, há muito tempo, desde criança que eu moro em São Paulo, mas sou natural de cearense. Irmão, 14 anos não cai chuva nesse lugar. 14 anos! E que Deus tire a minha vida se eu estiver mentindo, porque os mentirosos não entrarão no reino do céu. Eu estava em São Paulo orando, quando Deus disse, quando tu chegar lá vai chover. Sabe por quê? Não é por causa de mim, não é por causa que eu sou melhor, não é por causa que eu sou eloquente, é porque tem almas que necessitam ter Cristo, e para ter Cristo tem que descer as águas do batismo. Aonde não tem água não tem batismo, aonde não tem água não tem vida, mas aonde tem água tem vida. Aonde tem água tem vida. Que Deus tire a minha vida, porque eu sei o Deus que eu sigo. Mesmo que eu esteja mendigando, passando por necessidade, porque a Bíblia diz que o rico foi para o inferno, mas o mendigo foi para o céu. Sabe por quê? Não está na forma de viver, está na forma que você serve a Deus. Glória a Deus. Deus, quando a Bíblia diz, ela em Provérbios, que Ele é dono do ouro e da prata, não
Você vê, irmão, que Elias não era qualquer, irmão. Elias era um grande homem. Elias era um homem maior do que nós aqui nessa terra. O homem era tão cheio de Deus que a Bíblia diz que Deus rebata ele. Ele não sentiu a morte. Aleluia! Glória a Deus. Quem que não sente dor? Quem que não sente, irmão? O que eu quero falar, irmão, é que quando Elias ele cai no deserto, irmão, ele cai pedindo a morte. Sabe por quê? Porque Deus não converte alma pelo meu desejo, pela minha vontade, mas Deus ressuscita a pessoa. Deus tira a pessoa do lamaçal do pecado para fazer a vontade dele. É por isso que muitas pessoas estão desviando. Sabe por quê? Porque eles querem viver a vontade dele, o desejo dele. Eu fico imaginando, irmão, quantos empregos eu deixei, irmão. A Bíblia diz que o mentiroso não entrará no reino do céu. Quantos empregos eu deixei de 5.000, quantas ofertas de 3.800, quantos grandes ministérios me chamou para pregar a palavra. Sabe por quê? Não é porque eu sou melhor, mas é como eu sigo a Deus. Tem pessoas, irmão, que querem seguir Deus de qualquer jeito, e ainda quer a bênção. Sabe o que me chama a atenção, irmão? O que me chama a atenção, que Elias não foi para o deserto pelos pés de Deus. Só que Elias faz algo que Deus, ele olha e vê assim: não, Elias é diferente. Ele foi para o caminho que ele não deveria ir, mas eu vou lá porque eu me lembro do que ele tem feito. Sabe o que me chama a atenção, irmão? Que Elias, ele mata os 300 profetas de Baal. A Bíblia diz que ele mata tudo é morto. Sabe o que me chama a atenção? Que diz que todos os profetas é passado pela espada. Sabe o que me chama a atenção? Que a Bíblia diz que Acabe, ele vai lá e faz Jezabel saber. Quando Jezabel sabe, ela diz assim: e se eu puder, ainda amanhã passarei a espada como tu passou os profetas contra a tua vida. Glória, aleluia. Tá vendo, irmão? O diabo, ele é assim, profeta. O diabo, ele é assim. Eu sempre falo para minha esposa: se nós não botar Satanás para correr, ele coloca nós para correr. Ele faz nós correr. É por isso que muitos crentes estão correndo com medo de Satanás. Sabe por quê? Porque eles não querem pagar preço. Mas o homem que tinha ido para o deserto pelos seus próprios pés, Deus não deixou ele desamparado. Sabe por quê? Porque a causa que ele estava não era a causa que vinha pela vontade dele, era uma causa de Deus. Era uma causa de Deus. Aí a Bíblia diz que quando Deus chega lá, a Bíblia diz que Deus manda quem? É por isso que eu falo, irmão, tem momentos que Deus, ele usa profeta, ele usa. Deus usa uma jumenta? Usa. Deus pode usar uma irmã? Pode. Deus é Deus? Ele é Deus. Mas há momento que Deus ele quer nos ensinar. Há momento que Deus quer nos mostrar, nos ensinar e dizer assim: filho, não é desse jeito, não é assim que eu faço. Você vê que Elias vai para o deserto para a tua vontade. A Bíblia diz que Deus envia o anjo, e quando Deus envia o anjo, ele ali acorda. A Bíblia diz que tinha pão, a Bíblia diz que tinha água. Quando significa Jesus, a água significa a vida. Glória a Deus. A Bíblia diz, irmão, a Bíblia diz que ele come, bebe e faz o quê? Volta a dormir. Tem pessoas que estão sendo fortalecidas, mas está desistindo. Tem pessoas que dizem assim: eu conheço a palavra. Ele é bonito. Você conhece a palavra, mas você está deitado espiritualmente. Elias conhecia a palavra, Elias teve intimidade com Deus, Elias ouviu o anjo, Elias teve a providência de Deus, mas a palavra diz que ele voltou a deitar. Assim há muitos que conhecem a palavra, tem unção, ora e jejua, mas quando Satanás vem, ele corre. Porque nós que temos que colocar o diabo para correr, não é nós correr do diabo. Aí a Bíblia diz que Elias pega e volta a dormir. Assim há muitos crentes, ele vai dormir, ele vai sentar, ele vai ficar lá na zona de conforto. Irmão, onde eu vim, irmão, de 22 jovens, só ficou apenas 2. Por quê? Porque perseveremos na oração e no jejum. Vai perseverando. Sabe o que me chama a atenção? Que quando Deus ele fala, Deus ele nunca engana ninguém. Deus nunca engana, Deus não engana homem, não engana mulher. Deus é sempre sincero, porque quando Deus te chama, ele diz: tu vai passar, mulher, você vai chorar. E hoje eu estou aqui, vai fazer 10 anos, hoje eu estou aqui. Passei por problema, passei por luta, mas eu acreditei em um Deus que nos guia, um Deus que nos dá a providência. Deus deu a providência. Elias foi pelos seus pés, foi, mas quando Elias ele fala, Elias queria converter o povo na marra, Elias queria converter o povo do jeito dele, e não é do nosso jeito. Você vê que ele pede a morte, ele pega: não, Senhor. Aí alguém diz
estamos ouvindo, longa é a nossa caminhada, mas muitas vezes nós estamos parando, muitas vezes nós dizemos, nossa, nós estamos parando, nossa, nada manifesta, nada acontece, sabe por quê? Porque nós estamos estacionados, nós estamos parando, e se nós estamos parados, nada vai acontecer. Você vê que hoje tem que chacoalhar e dizer, ei, levanta-te, porque longa é a tua caminhada. É por isso que muitas pessoas estão desistindo, porque ele está parado. Ele quer que Deus manifeste, ele está parado. Como que Deus vai manifestar? Aleluia. A Bíblia diz, olha para você ver, a Bíblia diz que o caminho do homem de Deus é confirmado pelo Senhor. O caminho dele, o seu andar, é ele andar, é ele trajetar, é ele ir pelo trajeto. Qual é o trajeto? A palavra de Deus, porque a Bíblia diz lá em Salmo 119, verso 105, lâmpada para o meu pé e luz para o meu caminho, a tua palavra. Ei, nós temos que trajetar, nós temos que andar nesse caminho, nós temos que seguir, e se nós parar, nós vai ficar o quê? Estacionado. Nada vai continuar, mas fique com essa palavra em nome de Jesus Cristo, meus irmãos. Nós temos que andar. Elias estacionou, nós não podemos estacionar. Se hoje essa igreja fechar, a minha vida segue, a minha vida segue. Muitos milagres eu já vi, muitas coisas. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu sei que Ele é poderoso, Ele fez, sei de onde Deus me tirou, eu sei o quantos milagres Deus fez, já sei onde lugares eu fui e Deus operou. E porque muitas vezes Deus não opera, porque não é o problema, não é no local, o problema é aqui. Sabe por que muitas vezes o povo de Israel e os palestinos têm muita luta, é só guerra, batalha, tiro para cá, canhão para lá, sabe por quê? Porque eles querem a terra de Israel. O problema não está na terra, porque é uma terra alta, uma terra que não cai água, não cai orvalho, mas sabe está em quê? Está na forma que eles servem o Senhor. É isso que é o problema. Não está no local, não está no bairro, está na forma que o povo quer. Ontem, domingo, me fizeram uma pergunta: Ramiro, será que Deus quer salvar o povo de Iguaçu? Sabe qual foi a minha resposta? Eu falei, Deus quer salvar o povo de Iguaçu, mas o povo não quer. Sabe o que aconteceu? Um camarada tão eloquente, tão sabido, não posso falar inteligente, sabido é a pessoa que usa a sua intelectual para fazer aquilo pelo desejo da concupiscência da carne dele. Uma coisa é ser sábio, sabe? A Bíblia diz que aquele que tem o Senhor tem a sabedoria vem de Deus, e quando nós temos a sabedoria de Deus, nós temos as palavras que devemos falar, porque a Bíblia diz por internet de Jesus, na capela e voz, porque naquele grande dia, eis que o Espírito Santo colocar a palavra no teu sábio, o que hás de falar e o que não hás de falar. Glória, aleluia. Você está entendendo? Glória a Deus. Aí me perguntou, Ramiro, será que Deus não quer salvar o povo de Iguaçu? Eu digo que Deus quer salvar o povo de Iguaçu, mas o povo não quer ter um livre-arbítrio. Posso fazer nada. Aí sabe o que o camarada falou para fez? Falou nada, por quê? Não falou nada, por quê? Porque o problema não está em mim. Quando Elias ele pega, olha e fala assim, Senhor, eu fui zeloso com a tua palavra. Eu não sou melhor que meus pais, porque ele estava falando de pai, ele fala de passado. Quando ele fala de passado, é aqueles que se viram o Senhor, porque a Bíblia diz que Deus não é Deus de morto, é Deus de vivo. Quando Jesus ele disse que é Deus de vivo, ele está falando daquele que morreu. A Bíblia diz que quando Jesus morre e ressuscita, a Bíblia diz que os santos ressuscitaram, a Bíblia diz que os mortos Glória vivem. a Deus. Jesus não é dos mortos, ele é dos vivos. Aleluia. Senhor, eu não sou melhor do que meu pai, não sou melhor que meus pais. Aí a Bíblia diz que ele fala de passado. Aí a Bíblia diz que ele diz, Senhor, fui tão zeloso com a tua palavra, e o povo não quer o Senhor. Aí a Bíblia diz que Elias, ele quer converter o povo do jeito dele. Com outras palavras, o problema não está no profeta, entendeu? O problema não está no local, porque o problema não está em terra. Não existe uma terra mais seca que o povo está aqui no Ceará. Não existe. O lugar mais seco é o Ceará. É um lugar que não cai água. Sabe o que é, irmão? O problema não está na chuva, o problema está na forma que serve a Deus. Eu me lembro, é por isso que eu falo, irmão. Eu sou novo, tenho apenas 28 anos. Deus não é Deus de impressionista de INSS, porque tem muitas pessoas que acham que servir a Deus é como como é pensionista do INSS, que Deus ele vai por tempo. Deus não é pensionista do INSS, não. Deus ele serve aquele que serve de alma, coração, espírito, de corpo e alma.
irmão, não está na forma, não está no local, mas está na forma que nós servimos a Deus. Eu me lembro, há 5 anos atrás, eu olhava para mim e vim para o Ceará. E Deus falava, no dia que você pisar no Ceará vai cair água, sabe para quê? Para batizar, eu vi a alma sendo batizada. É por isso que se fechar essas portas, eu prego aqui, ó, nesse corredor. Se não der para mim pregar aqui, eu prego na rua. Se não der para pregar na rua, eu prego lá na praça, lá de Eusébio. E se não deixar eu pregar na praça de Eusébio, eu vou pregar lá em Fortaleza. Sabe por quê? Porque o problema não está no local, no tempo, mas está na forma que nós servimos a Deus. O que fez chuva cair, o que fez cessar a chuva, não foi o local, não foi o tempo, mas foi na forma que Elias serviu o Senhor e como o povo servia. Sabe quem que o povo servia? Baal. O que significa Baal? O Deus da fertilidade, o Deus da chuva. Por isso que Deus fez cessar a chuva por intermédio da vida de Elias. Sabe por quê? Porque Elias serviu o Senhor com integridade, com fidelidade ao Senhor. Quando nós servimos o Senhor com fidelidade, com fé, Deus ele honra. Glória a Deus. Irmão, Deus ele honra na forma que nós servimos a Deus. Se você servir a Deus com integridade ao Senhor, não importa o que você passou no passado, não importa o que você passou, se te caluniaram, se a sua família te deixou, se a tua esposa te deixou, não importa, o que importa é como você vai servir a Deus, e na forma que você vai servir a Deus, Deus vai abrir as portas, Deus vai quebrar as correntes, mesmo que muito diga, não, ele já veio de lá, agora não consegue mais, porque ele já está caído, ele não vai ter força, mas eu quero dizer que o nosso Deus é o Deus que pode mudar cativeiro. Louvado e exaltado seja. Porque Deus. Porque Deus mudou. Deus mudou o cativeiro de Elias. Sabe por quê? Que Elias foi pelo seu caminho. O que nos faz desistir, irmão, é muitas vezes nós tomar a decisão pela decepção do homem. Eu falo, quantas vezes eu já fui dessa, irmão, diante de Deus, já me deram resto comigo para me humilhar. Já fui caluniado, já fui perseguido, já fui difamado, já passei por tudo, irmão. Já passei por tudo aqui. Já falaram tanta coisa, já falaram que eu sou endemoniado, falaram que eu era carnudo, já falaram de tudo. Mas o nosso Deus está na forma que nós servimos. Elias se deixou ser levado pelos diabos de Satanás. Elias se deixou pelos diabos de Baal, por Jezabel. Olha, diante de Deus, Deus manda me falar.